Alô? Oi? Olá, boa noite. Olá, Olá, Anne, tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia. Só aguardar um minutinho aí que o pessoal tá entrando. Tá bom. Me ouve bem? Aham, eu sim. O meu também, tudo certo? Tudo certo. Oi, Regi, olha aí a Regi. É, a Dá um Regi. abraço. Maravilha. O pessoal tá entrando. Bom, Anne, eu acho que vamos começar, né? Porque tem muita coisa para falar. Vamos aproveitar aí a nossa hora que o Instagram dá pra gente. Então, boa noite, doutora Anne Mazei. É uma alegria, uma honra tê-la aqui numa live comigo. É, Como você sabe, eu trabalho com cuidado farmacêutico e a gente na farmácia, a gente sempre tem muita dúvida, né? De como orientar o paciente corretamente. Os pacientes vêm atrás da gente também para buscando informações. E anticoncepcionais, anovulatórios, é muito comum o uso. Então, tem muitas informações, muitas dúvidas. Então, eu agradeço muito você ter aceitado meu convite para estar aqui com a gente hoje. E tenho certeza que vai enriquecer muito o nosso conhecimento, vai tirar muitas dúvidas aí para a gente poder ajudar o pessoal. Então, gente, obrigado aí por quem já está participando. Queria apresentar a doutora Rani Mazei, ginecologista e obstetra, amiga. E vamos começar te conhecendo um pouco, Anne. Fala um pouquinho onde você se formou, quando se formou, onde você atende. Joia. Ó, até Seja a Bel bem-vinda. entrou aí. Oi, Bel, vou ter que te dar um oizinho. A Bé, olha aí. A Bel. Então, gente, eu sou médica, ginecologista obstetra, como o Marco falou, né? Eu fiz faculdade de medicina em Blumenau, Santa Catarina, na FURB, me formei em 2007. Depois fiz residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital e Maternidade Santa Brígida, lá de Curitiba. E já estou formada há 13 anos, né, atuando nessa área. Gosto bastante do que eu faço, é, faço a parte da ginecologia mais clínica, né, e a obstetrícia, que eu acho que é a minha paixão. Mas a gente gosta também da contracepção, gosta bastante de um DIU, né? Então a gente atua bastante nessa área. Maravilha. Então, Anne, vamos começar do começo. Uhum. É, a gente sabe que existem protocolos da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, que indicam qual o melhor anovulatório para se começar a utilizar. Mas é uma curiosidade nossa, e as pacientes sempre perguntam para a gente como vocês escolhem um anovulatório, né? Vamos falar da pílula. Como é que vocês escolhem para a pessoa começar a tomar um anovulatório? Como é que é a clínica? Como é que vocês se baseiam nisso? Primeiro a gente faz uma anamnese, né? Muitas coisas vão interferir nessa decisão. Desde a idade da paciente, gestação, quantas gestações teve, se está amamentando, né? Aquelas pacientes que são tabagistas também vai mudar. As pacientes hipertensas, as pacientes bariátricas também muda bastante. Aquela paciente que usa algum anticonvulsivante que normalmente vai cortar o efeito do anticoncepcional, a ação do anticoncepcional oral vai ficar reduzida. Aquela paciente também que tem desejo de gravidez em curto espaço de tempo. Então, são assim, são várias coisas. O histórico também é de câncer de mama em parentes próximos, como mãe, irmã, né? Tem, assim, uma infinidade. Aquela paciente que tem enxaqueca, principalmente a enxaqueca com áurea. Então, tudo isso vai interferir. A paciente obesa também
a gente tem algumas indicações aí. Então, eu sempre falo que a pílula, cada pessoa é única, né? Então, assim, já falando, às vezes a gente encaixa em um padrão ou outro, mas às vezes o que é bom para mim não vai ser bom para você. Então, cada paciente é única e é uma adaptação. A gente sempre tem que estar ali acompanhando, vendo a queixa da paciente para ir colocando a melhor opção para ela, tá fazendo essa mudança. Legal, legal. Porque a mulher é hormônio puro, na verdade, né? E aí tem Hum, muita variação. Então não é errado a gente pensar que é não chega a ser uma tentativa e erro, mas vocês escolhem pela clínica o mais indicado em relação à sim, quantidade de progesterona e estrógeno, né, isso. para evitar a sintomatologia, e vai acompanhando, se for necessário, altera. E isso, uma coisa que eu esqueci de falar, aquela paciente que tem ovário policístico também, né? Então a gente sempre vê a questão do hirsutismo, o pelo, a acne, aquela paciente que tem queixa de desejo sexual diminuído, que toda pílula acaba interferindo no anticoncepcional, ou toda pílula acaba interferindo no desejo sexual. Então tem tudo isso, é um conjunto aí de fatores. Legal, legal. E vamos ao nosso assunto de hoje, né? Que seria os anovulatórios, onde tem muita dúvida e está aumentando muito o uso atualmente, é, e principalmente as meninas, né? Da universidade, fase de universitário, estão trocando a pílula por implantes, né? E primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: clinicamente, quando é indicado o implante? Olha, vamos trocar pílula pelo implante. Ah, você está esquecendo de tomar muito? É mais pela adesão ou tem alguma relação clínica? O implante que você se refere mais o DIU, O ou o DIU, né? Implanon, o DIU, né? O Então, DIU. é, o DIU hormonal, ele vem na indicação de trazer uma contracepção mais efetiva, certo? Eu sempre falo e gosto de comparar que ele é mais eficaz até que uma laqueadura, né? O DIU hormonal. Aquelas pacientes que esquecem realmente, a pílula ela tem um fator que depende da paciente, né? O DIU você colocou, ele tá lá, tá funcionando, então não tem erro. A pílula ela vai sofrer alterações se você atrasar mais que 12 horas, né? Ela vai sofrer alteração se você usar um antibiótico, vai cortar o efeito dela também. Então, para essas pacientes que às vezes usam esse tipo de medicação, às vezes um anticonvulsivante também, né? Então, são pacientes que são muito indicados o uso do DIU, porque não vai ter problema. A paciente bariátrica, ela é uma paciente que ela não absorve adequadamente o que ela ingere, né? Então, a pílula oral vai estar diminuída, então vai ter uma eficácia diminuída e a gente tem o medo daí de não funcionar certinho. E aí vem o DIU, com certeza vem agindo. E para paciente bariátrica, é mais interessante sempre o DIU com hormônio, porque como ela perde muito peso, ocorre um desequilíbrio aí hormonal e a tendência é que ela comece a sangrar muito, menstruar muito, né? O ciclo irregular, e essa paciente começa a fazer uma anemia. Então, é aquela paciente que a gente vai ter que fazer ferro endovenoso para recuperar e a gente vai precisar controlar o sangramento dela para ela conseguir não fazer mais anemia. Então, é uma paciente que é bem indicado também. O DIU hormonal, ele está indicado para aquela paciente que quer tranquilidade, né? A eficácia, a tranquilidade, ficar sem essa preocupação, ai, o preservativo rompeu, o que que eu faço agora, né? Ou esqueci a pílula, ou tô tomando um antibiótico, ou tô na primeira cartela da pílula, não tem a eficácia total. Então, ele é para trazer essa segurança para o paciente e também ele vai estar indicado para aquelas pacientes que estão querendo um controle de fluxo menstrual. Quando a gente fala mais do Mirena, a gente tem pacientes que têm um ciclo muito irregular, um sangramento que a gente chama de menorragia, né? Um fluxo muito intenso mesmo, trazendo patologias para ela. Então, o Mirena ele vai poder trazer esse controle maior e uma melhor qualidade de vida para a paciente daí.
Tem aquela paciente também que está entrando na menopausa, que a gente chama de perimenopausa, e a gente já tem a intenção, além de proteger ela de uma gravidez que ainda está correndo risco, certo? Mas também já pensando na reposição hormonal dela daqui a pouco, né? Quando a gente faz uma reposição hormonal na paciente que tem útero, a gente vai precisar usar progesterona também, estrogênio e progesterona para a progesterona dar proteção do endométrio ali. E a gente não ter o estímulo em excesso do endométrio e acabar correndo risco de um câncer de endométrio. Então, toda paciente que tem útero, a TH, que a gente fala reposição hormonal, terapia hormonal, ela é de estrogênio e progesterona. Quando a gente está usando um DIU hormonal, ele já vai proteger o endométrio dessa paciente, deixando ele fininho, atrofiado, e a gente consegue fazer uma reposição hormonal aí só de estrogênio. Isso traz um benefício muito grande para a paciente, que a melhora, Só, ela é com o estrogênio mesmo. só para deixar claro, você fala DIU hormonal. É porque anteriormente a gente só tinha o DIU que fazia o bloqueio, né? Era Uhum. só método de barreira. Hoje nós temos os DIUs com hormônio, né? Sim. E só essa frase que você falou me chamou a atenção, já valeu a nossa live. Então quer dizer que um DIU hormonal ele é mais eficiente do que uma laqueadura. Sim, sim, ele traz uma eficácia muito maior que a laqueadura. A gente tem uma falha que a gente chama, eu sempre digo que 100% é só não tendo relação sexual, né? Mas uma falha de 0,2 só. É bem baixa mesmo, De bem quantos baixa. anos, de quanto em quanto tempo troca o DIU? O DIU ele tem que ser trocado a cada 5 anos, mas não impede que a mulher use ele por um intervalo menor. A gente acaba indicando para paciente, quando é uma paciente que ainda está na fase reprodutiva e pretende ainda ter gestação, se ela pretende ter uma gestação com um tempo maior de 1 ano, ainda vale a indicação do DIU, né? Menos de 1 ano não, porque a gente tem um período de 6 meses ali para ter uma adaptação melhor da paciente com o controle de sangramento. Então, quando tem esse período aí menor que 1 ano, a gente acaba não indicando. E para mais de 1 ano, sim, ela pode parar o uso do DIU a qualquer momento. Eu posso usar 3 anos, resolvi engravidar, vou tirar. Você não necessariamente precisa usar ele por 5 anos. E muitas pacientes me perguntam assim: ah, doutora, o meu tá vencendo, e agora? Eu vou ter que tirar, esperar um tempo? Não. A gente tira e já coloca o outro no mesmo procedimento. Essa é outra curiosidade, que eu coloquei lá uma caixinha de perguntas e tiveram algumas perguntas. Essa é outra curiosidade. O procedimento para colocar o DIU, ele é na clínica mesmo? É fácil? Dói? Não dói? Como funciona? Olha, 99% dos meus dias são colocados no consultório, certo? Eu falo que o limiar de dor é de cada um, não tem como a gente prever certinho, mas 80% dos pacientes eu digo que é muito tranquilo. O que que a gente faz para aliviar? A gente tem dois momentos dessa inserção que causam o desconforto, que causam dor, tá? A inserção, a gente vai passar o espéculo, que é aquele aparelhinho da coleta do preventivo na vagina, certo? Vai passar um antisséptico com uma gaze para limpar a vagina, colo ali, tudo. E o que eu tenho feito já tem alguns anos e tem diminuído muito a dor da paciente, a gente usa um pouquinho de estilo em spray, que é o anestésico, para anestesiar um pouquinho o colo. E depois a gente faz uma anestesia no bordo superior do colo, onde a gente vai pinçar o colo. Essa pinça, ela serve para a gente tracionar o útero e conseguir fazer a inserção do DIU. Só que essa pinça, a hora que você pega o colo do útero, ela dói bastante. Ela dói mais do que entrar o DIU. Então, essa anestesia ajudou muito. Essa pinça são dois dentinhos e ela fura o colo do útero. Então, dá uma cólica intensa. Quando não usava anestesia, eu percebi que a paciente sofria mais nessa pinça do que quando o DIU entrava. Então, então, com essa anestesia tem facilitado muito porque a paciente já não sente você anestesiar porque você faz o spray anestésico antes. E aí depois, quando você vai fazer a pinça, ela não sente nada, né? Então, essa primeira dor aí a gente já conseguiu passar. A segunda dor é quando o DIU entra dentro da cavidade uterina. Quando ele entra,
Eu trouxe uns detalhes aqui para ficar mais fácil. Ó, que legal. Muito bom. Então, olha só, aqui seria um útero, tá? Cavidade uterina. E aqui a gente tem um DIU. Deixa eu mostrar isso para vocês. Esse daqui é o Cailina, que é o novo. Acho que depois a gente vai falar sobre ele, né? Sim, daqui a Então, pouco ele a gente vem fala. assim, ó, gente, dentro do insertor, tá? E aí a gente vai colocar ele dentro do útero. Peraí, deixa eu travar. A gente vai passar ele aqui. Quando a gente passa e entra na cavidade aqui, é a hora que dá a dor. A gente está entrando com um corpo estranho dentro do útero da paciente, né? Então, o útero vai contrair, vai dar uma cólica. Eu falo para as pacientes que uma cólica é um padrão menstrual. Tem pacientes que têm um desconforto leve, tá? Tem pacientes que têm uma cólica mais forte. A gente vai disparar ele, apertar lá no fundinho do útero. E aí depois a gente vai retirar. O meu aqui não vai soltar 100%, tá, gente? Que ele fica preso. Mas ele fica lá dentro. Acho que dá pra ver, né? Legal, legal, deu pra ver. Procedimento, quando a gente coloca, a gente tem que esperar 10 segundos para o tempo da abertura aqui da haste superior do DIU e retirar. Eu falo que dura uma cólica ali pelo menos uns 15 segundos. A gente tirando já o insertor já alivia bastante. Normalmente os pacientes, a grande maioria, vai embora do consultório com um desconforto. Eu sempre peço para tomar um anti-inflamatório umas 3 horas antes, para já diminuir também. Então, tem sido um procedimento, assim, de uma adesão muito boa, os pacientes tranquilos. Eu falo assim, Acaba valendo a pena, né? sim, O sofrimento é menor do que você ficar tomando uma pílula todo dia. no, no começo eu falava assim para paciente que, olha, não se programe nesse dia, né? Deixa quietinho, não programa nada. Aí elas brincavam comigo, né? Antes da pandemia, falava, doutora, o que eu vou fazer agora, né? Já não vou trabalhar, vou ter que ir pro mercado, vou ter que ir pro shopping, porque eu tô ótima, né? Então, Legal. lógico que tem as suas exceções. Eu acho que aí o medo ele fala mais forte, né? Como a gente nunca passou por esse momento, a paciente, então ela fica ansiosa, angustiada. Eu tenho pacientes que às vezes ficam tão ansiosas que às vezes dá dor de barriga, dá náusea, né? De ansiedade. Já acabou o procedimento e daí ela começa a passar mal. Eu acho que dá ansiedade dela mesma. Mas são coisas de minutos ali, já passa, é tranquilinho, certo? Um outro momento que é legal de colocar o DIU também, que a gente já. Eu, como me formei em Curitiba, eu atuei mais 6 anos além da minha formação em Curitiba, e lá já se vê em bastante tempo isso, a gente coloca o DIU hormonal na cesárea, né? Ah, que legal. Isso é bem legal. Então a gente tira o bebê, né? Tira a placenta, limpa o útero e já coloca com o útero aberto o DIU, certo? Empurra o fiozinho lá pro Ah, que colo, ótimo. Fica mais fácil. faz a sutura do útero, certo? E esse fio a gente vai cortar lá depois no consultório, na consulta de 10 dias pós-cesárea. Então, isso é uma As, coisa muito legal. A as paciente suas já. pacientes aqui tá, as suas pacientes aqui estão falando que você é muito cuidadosa e que o spray anestésico ajuda muito, mas que você é nota 10 para fazer isso. Ah, Inclusive a obrigada. Bel foi uma delas aqui, ó. Deixa eu aproveitar e fazer pergunta em relação a isso. Pode É, perguntar. duas perguntinhas. É, isso acontecia mais antes, quando o DIU não era hormonal, né? Hoje eu acho que é muito raro. Mas no caso de acontecer uma gravidez, a Uhum. retirada desse DIU corre o risco de aborto? Chega a ter um problema aí de ser abortivo? E Olha. uma outra pergunta em relação ao DIU, é, a pessoa vai ficar lá 5 anos sem menstruar, né? É, o risco do DIU em relação a câncer de colo de útero, porque a gente sabe que o hormônio, a progesterona, ele protege o câncer de mama, mas ele é um predisponente ao câncer de colo de útero e principalmente a trombose. Uhum. O implante, o DIU hormonal, ele tem maior ou menor propensão ou é a mesma coisa que uma pílula para trombose e câncer de colo de útero? Então são Eu já essas duas esqueci a perguntas. sua primeira pergunta, eu vou responder a segunda, tá? Depois você pergunta de novo. Era se é abortivo ou não.
na Ah, esse retirada. abortivo. Isso. Então tá. Então, assim, gente, primeiro eu vou explicar a diferença entre o DIU de cobre e o DIU hormonal, tá? Então, o DIU de cobre, ele vai tentar ali matar o espermatozoide, certo? E inibir o óvulo na entrada da cavidade uterina, certo? Mas, se esse espermatozoide e esse óvulo se encontrarem, eles têm o risco de fazer anidação no endométrio. O DIU de cobre, ele vai fazer um efeito inflamatório nesse endométrio, dificultando essa anidação, certo? Mas se esse DIU descer, se afastar lá do fundinho do útero, se ele não tiver aqui, se afastar, descer um pouquinho, esse endométrio aqui de cima, ele vai ficar favorável a uma anidação, certo? E aí é que acontece a gestação no DIU de cobre. Normalmente, os DIUs não hormonais, né? Normalmente, quando a gente tem uma gestação, a gestação tá aqui em cima e o DIU tá para baixo. Então, vai depender muito da posição do DIU, ultrassom. A gente pode, se ele estiver embaixo, a gente pode tirar ele, tá? Eu nunca vi outra posição, normalmente é retirado, certo? Mas por quê? Porque às vezes, assim, o DIU de cobre ele é um pouquinho até mais durinho que os DIUs hormonais, então pode, querendo ou não, é uma pontinha, pode ele romper uma bolsa, ou na hora do crescimento do bebê ali atrapalhar em alguma uma região, às vezes faz compressão, às vezes de bracinho, alguma coisa assim, e pode atrapalhar. Então, sempre que for possível, dependendo da posição, a gente tira, tá? O DIU hormonal, a gente não vai ter esse mesmo problema, por quê? Porque ele vai funcionar como que é? A liberação do hormônio, deixa eu pegar um outro aqui que é mais bonitinho. A liberação do hormônio, aqui esse aqui é o Mirena, tá? Aí o desenho do útero e aqui o Mirena. A liberação do hormônio, ela vai impedir como a gestação? Ela vai fazer um aumento do muco cervical aqui do colo do útero, dificultando a passagem do espermatozoide. E eu sempre falo assim que nenhum método é 100%, né? Então, caso o espermatozoide consiga passar essa barreira e fazer a fecundação no óvulo, ele não vai conseguir fazer a anidação aqui no endométrio, porque esse endométrio vai estar muito fino e atrofiado por função do hormônio que está aqui pertinho, tá? Mas, Anne, se ele descer? Se ele descer, gente, não tem problema, tá? Não é a posição que evita a gestação, e sim a liberação hormonal. Então, a gente fala que o DIU hormonal, ele estando dentro da cavidade uterina, ele funciona, independente da posição dele. Ele só não pode estar sendo expulso aqui no colo. DIU hormonal dentro da cavidade, tá tudo ok, tá? Ok, maravilha. Certo? Então, ele funciona assim. A questão de auxiliar ali no câncer de colo de útero não vai ter problema nenhum, tá? O DIU não vai facilitar isso, pode ficar tranquilo. E a questão da trombose é que a gente tem, eu recebo pacientes dos vasculares para colocar DIU. Então a gente vai ter uma liberação sistêmica de progesterona, tá? Ela vai fazer uma função principal aqui, mas uma quantidade mínima vai cair na corrente sanguínea. Mas é tão mínima, gente, que o ovário continua funcionando, tá? Então é bem tranquilo. E a progesterona, quando a gente Então é fala, melhor do que a pílula. sim, com certeza, muito melhor do que a pílula. A Ótimo. progesterona, quando a gente fala em circulação, ela é menos agressiva para o vaso do que o estrogênio, né? Então aqui a gente já tem um hormônio que é melhor para o vaso, e aqui é uma quantidade muito mínima. Para você ter ideia, numa pílula de anticoncepcional com progesterona, o Mirena e o Cailina, que é o de hormonal, eles têm levonorgestrel, que é uma progesterona. A pílula de progesterona de levonorgestrel, ela só tem combinado com estrogênio, ela não tem isolada, tá? Mas ela tem uma dose diária de 100 microgramas de levonorgestrel dia, tá? O Mirena, ele vai liberar por dia 20 microgramas aqui dentro do útero, tá? E o Cailina vai liberar 12 microgramas. Isso no primeiro ano. Depois isso vai reduzir mais ainda. Então a dosagem hormonal ela é muito pequena mesmo.
certo? Então, assim, eu tenho sempre a questão da trombose, pacientes às vezes que já tiveram trombose, a gente fica meio coloca, não coloca, mas eu tenho pacientes indicadas pelo vascular para colocar. Então, assim, eu tenho pacientes que já tiveram embolia pulmonar que usam Mirena, tá? Então, Que legal. olha, indicação do vascular. Que show, Anne. Tô amando aqui, tô aprendendo muito. Já que falamos deles, não é propaganda, mas vamos lá. Qual que é a diferença o Do Mirena dia. já era conhecido, né? Agora lançaram o Cailina. Uhum. Qual que é a diferença? Você tem preferência? Um tem mais hormônios? Bom, você falou que o Cailina tem muito menor liberação de hormônio, Menos né? hormônio. O que já é É. uma grande Eu coisa, não né? sei, não sei se vai dar para enxergar, gente, a diferença. Ó, esse daqui não tá baixinho porque ele já é tão velhinho que ele não volta mais, tá? Mas o Mirena, esse daqui, ele acaba sendo um pouquinho maior, tá? De tamanho do que o Cailina, porque ele vem mais hormônio, então a estrutura dele é um pouquinho maior. O Cailina é um pouquinho menor. Então, uma diferença já é para inserção, a gente tem um tubo insertor um pouquinho mais fino, tá? Na questão do Cailina. Então, gera menos desconforto ainda, né? Mas quais são as indicações? No Mirena, a gente vai ter uma quantidade de hormônio total, de progesterona total, de 52 miligramas de levonorgestrel para serem liberados gradativamente durante 5 anos. O Cailina vai ter 19,5, então a gente tem aí menos da metade, Nossa, né? Então a gente sempre vem aquela paciente que fala assim: não, eu quero o mais natural possível, eu não quero hormônio de jeito nenhum, por mais que você explica que é pouquinho, né? Então eu acho que o Cailina veio para isso, para aquela paciente que quer uma contracepção eficaz, segura, né? E com uma dosagem hormonal aí mínima, que não vai ter ali influência ovariana praticamente nenhuma. Ele chegou no Brasil tem mais ou menos ali 2 meses, mais ou menos, que ele chegou no Brasil, mas ele já é usado fora do Brasil há alguns anos, tá? Então tem estudo, tudo liberadinho, tudo certinho. Aqui no Brasil a gente usa o Mirena, já tem 20 anos, gente. Faz tempo, tá? Mas o Mirena, ele acaba. Como que a gente separou as indicações, tá? Ah, e detalhe assim, como o DIU é um pouquinho menor, aquelas pacientes que têm o útero muito pequenininho, às vezes aquelas pacientes que nunca engravidou, o Cailina acaba sendo melhor, tá? A gente acabou deixando o Mirena para aquela paciente que tem um fluxo menstrual muito intenso e além da contracepção, ela precisa do controle do sangramento, tá? E aquela paciente que bariátrica também aqui a indicação de estudos ainda é Mirena, tá? E aquela paciente que eu falei que vai tá entrando na menopausa, tá? Na pré-menopausa, para proteção do útero para câncer de endométrio na reposição da terapia hormonal. Então ficou separado e o Cailina ficou mais para uso de contracepção mesmo. que Uma joia. coisa que eu Então, gosto níveis muito. corporais são muito menores, né? Não, olha, eu falo assim, cada pessoa é única, gente, mas tá, a gente tem uma porcentagem de 1% das pacientes que não se adaptam, tá? Não são todas, mas 1% apenas que não se adaptam. É uma Que coisa. legal. Eu sempre gosto Então, de contar que eu vamos uso. colocar a Cailina, gente. Não estou É, ganhando patrocínio, não, mas vamos colocar o Cailina. eu uso Muito Mirena, bom. já tô no meu segundo Mirena. Usei por 4 anos o primeiro. Tirei para engravidar de novo. Estou há 2 anos e 7 meses. Os meus também foram colocados na cesárea. Tentei um parto normal no segundo, não deu certo, foi cesárea mesmo, foi Mirena de novo, né? Eu falo que eu tenho uma relação de amor aí com esses DIUs, não tem jeito. Eu marco uma coisa interessante sobre o controle de sangramento. Então, a paciente coloca, a paciente fica preocupada, doutora, eu tô sangrando. Então, assim, gente, os 6 primeiros meses vale tudo. É aqueles 6 primeiros meses que você tem que estar preparado, tá? Tem aquela paciente que coloca e já não menstrua, uma benção. Tem aquela paciente que vai menstruar mensal. E tem aquela paciente que vai ter aqueles escapes diários. Essa paciente é que mais vai se incomodar.
Os 6 primeiros meses a gente fala que está dentro do esperado. E a tendência é que passando os 6 primeiros meses isso vai melhorando. Quanto maior o tempo de uso, melhor fica. Eu mesmo, quando eu coloquei o Mirena, eu menstruei os 6 primeiros meses normal. Eu falei, esse negócio não vai fazer diferença para mim. Mas fez. Depois de 6 meses, eu comecei a menstruar a cada 3 meses, a cada 6 meses. Cheguei a ficar em amenorreia por 1 ano e meio. E quando eu menstruava, nesses períodos, era uma sujeirinha que durava um dia. Então, perfeito para mim. Tranquilo. Quando eu tirei para engravidar, tem pacientes que têm essa dúvida também. Ai, demora para engravidar? Então, assim, gente, experiência própria. Eu tirei, em 3 meses eu estava grávida, tá? Então, eu engravidei rapidinho de novo. Hoje, a minha filha tem 2 anos e 7 meses. Eu menstruei os 3 primeiros meses e depois não menstruo mais. Já tem mais de 2 anos que eu não menstruo, então para mim é uma tranquilidade muito grande. Mas isso vai de Maravilha. pessoa para pessoa, como era o seu fluxo antes, né? Para a gente saber. Às vezes a paciente tem um fluxo muito intenso e ela vai continuar menstruando, mas um fluxo bem menor que vai dar uma qualidade de vida melhor. Também Legal. normalmente vai ter uma melhora ali das cólicas, né? Aquela paciente, a paciente com endometriose, estava esquecendo a endometriose, ela é muito indicado usar o Mirena também para esse controle. Ainda ficamos no Mirena, não caína para endometriose, tá? Aquela paciente que tem muita TPM. Eu sempre gosto de falar assim, gente, o DIU hormonal ele não bloqueia o ovário, tá? Então, quem produz hormônio é o ovário. Você pode ter um pouquinho de dor na mama, você pode ter um pouquinho de TPM, tá? Mas normalmente isso diminui com o uso do DIU, tá? A tendência é que vá diminuindo sim. Não posso prometer milagre, mas vai diminuindo sim. Duas perguntinhas rápidas. Para colocar, tem que estar primeiro dia da menstruação ou não? E outra perguntinha. Plano de saúde já está cobrindo o Cailina? Tá. Então, assim, Pergunta da nossa Janaína. para colocar ele, a gente pode colocar em qualquer momento se a paciente usa um outro contraceptivo, né, eficaz ali para evitar a gestação. Quando não, a gente gosta mais de usar ali ou no período menstrual ou antes do período ovulatório, para ter uma segurança maior. Eu sempre peço para minhas pacientes sempre um dia antes, eu só coloco o DIU se tiver um beta negativo de um dia antes. Então, eu sempre faço isso. O período menstrual, ele favorece um pouco mais porque na menstruação o colo do útero ele fica um pouquinho mais aberto, né, para sair esse sangue. Então, a inserção do DIU ela acaba facilitando um pouco. Então, gera menos Entendi. desconforto para a paciente. Mas não tem, assim, Legal. tem que ser esse período. Se tem uma contracepção efetiva que já está fazendo uso, não tem problema, pode ser em qualquer período. E o DIU, a liberação dos planos de saúde, o Mirena já é bem tranquilo, né? A gente consegue, existe uma lei da ANS que quando a indicação é por planejamento familiar, contracepção, eles são liberados, tem cobertura pelo plano. O Caína, porque chegou há pouco tempo, a gente ainda estava aguardando. Ontem mesmo a gente recebeu, vou falar o plano, gente, a gente recebeu uma resposta da Unimed que a partir do dia 1º de agosto vai estar dando a cobertura aí do Cailina. Eu acredito que os Vixe, agora que outros vai. vai Vamos votar. por muito. Eu acredito que os outros É, planos de saúde vai vir na mesma sequência aí. Legal, Ana. Tem várias pessoas aqui falando que o Mirena mudaram a vida delas, né? Uma é aqui, a Ana Falcão, falando que o Mirena foi maravilhoso. Eu estou encantado com o implante. Porque como a gente trabalha no balcão, a gente trabalha mais com pílula, né? E com o uso aí dos anovulatórios comuns. Então eu estou encantado aqui com as suas informações. Mas vamos lá. Vamos continuar falando de implantes, mas vamos falar um pouquinho do Implanon, do de pele. Funciona mesmo? É efetivo? Aí a Você pessoa está vai fazer uma falando. massagem. Pode massagear em cima? Não pode? De quanto Aham. tempo tem que trocar? Essas dúvidas mais comuns.
Marco, deixa eu só responder duas que eu vi aqui rapidinho. Uma da Ah, pô, fica à vontade, Jane. Então, assim, gente, a colocação na cesárea, quando a gente está amamentando, a gente pode usar os métodos que são só de progesterona, porque o estrogênio ele vai acabar atrapalhando a produção do leite, tá? Então, vai diminuir a produção do leite. Então, a gente indica, pelo menos nos 6 primeiros meses, que o aleitamento materno é fundamental, o uso só da progesterona. Então, como o DIU ele tem só progesterona, o DIU hormonal, ele tem só progesterona, ele não vai atrapalhar em nada aí a questão da amamentação. Quando a gente não coloca na cesárea, a gente pode colocar 40 dias após o parto ou a cesárea, tá? Existe uma questão também de colocar qualquer DIU nas primeiras 48 horas pós-parto normal, mas eu nunca coloquei, não tenho segurança, porque eu acho que o útero está muito grande e o risco de perfuração é maior. Na cesárea eu coloco com a mão, né? Eu tô sentindo com o dedo, então o risco de perfuração é menor ainda. Então é mais seguro. Outra questão aqui, que seria, o Mário que perguntou, quanto tempo depois de colocar o DIU você tá segura, né? Então eu sempre gosto de pedir para os pacientes ainda se cuidarem ali com preservativo por 30 dias. Não que o DIU não vai estar fazendo efeito, vai estar fazendo efeito, mas a gente não sabe se essa paciente, o corpo dela vai querer expulsar o DIU. Então eu falo, a gente espera aí esse prazo de 30 dias, depois de 30 dias faz um ultrassom. Fazendo ultrassom, a gente vai fazer no consultório, eu vou olhar, a gente vai examinar o colo do útero e tendo certeza que o DIU continua na posição, aí tá liberado. Mas eu Tá gosto de liberado. esperar esses 30 dias aí para ter certeza, tá? Prudência, né? Porque evite aí Sim, qualquer melhor, né? gravidez Segurando. indesejada. Certo? Maravilha. Do Implanon, então. O Implanon também é um implante de progesterona, tá? Ele fica no braço, deixa eu puxar aqui mais ou menos nessa região entre os dois músculos que a gente tem no braço, tá? Só que ele vai ter um efeito sistêmico, certo? Então a gente vai ter bloqueio ovariano, tá? Então, para aquela paciente que vem, a gente sempre, hoje em dia, é tudo desejo sexual, gente. Ninguém quer que atrapalhe o desejo sexual. Então, quando a gente bloqueia o ovário, a gente não deixa o ovário produzir os hormônios e a testosterona também. Então, a gente vai ter uma diminuição, sim, do Previsível, hormônio né? sexual ali, né? Então, vai diminuir um pouco também. Ele tem uma função aí de liberação por 3 anos. Também tem um controle ali desse sangramento, mas não protege o controle, não vai ficar sem menstruar. Não é toda paciente que fica sem menstruar com o Implanon, tá? Às vezes tem umas pacientes que a gente tem uma maior dificuldade ali de fazer esse controle. Então, as E vai indicações. ter aquele efeito de irritabilidade que a progesterona dá, né? A mulher fica Pois é, você vai usar só louca, né? Como uma progesterona. TPM. Vai usar só Sai progesterona. daqui. Então, talvez para aquela paciente que nunca teve relação sexual e precisa de uma progesterona, precisa de um bloqueio ovariano, né? Não dá para colocar o DIU, aí o Implanon é bem indicado sim, tá? Ok, maravilha. Adesivo. Adesivo, né? Adesivo, tem que trocar uma vez por semana. Isso. Funciona? Dá para confiar em adesivo? Dá sim. O adesivo a gente só tem uma apresentação no mercado, que é o Evra, né? Ele já é bem antigo. Eles são 3 adesivos quadradinhos que você vai colar na pele, vai trocar uma vez por semana, pode colar em qualquer parte do corpo que não sue muito, menos palma da mão e planta do pé, tá? Então você vai trocar uma vez por semana, completando ali as 3 semanas, 21 dias, e depois vai fazer um intervalo de 7 dias. Compra uma nova caixinha e vai voltar no 8º dia a colar o adesivo, sempre trocando uma vez por semana. Uma questão que tem aí do Evra é aquela paciente obesa. Ele vem com a indicação de que a paciente que tenha mais de 90 quilos talvez não tenha uma absorção ideal, tá? Então, não está indicado para aquela paciente obesa pelo risco da absorção, e aí às vezes não fazer o bloqueio ovariano e não tá seguro, né? Mas ele é um adesivo que tem progesterona e estrogênio junto, certo?
principalmente quem usa muito é aquelas pacientes que às vezes não se adaptam com a pílula, esquece e também não quer usar um DIU que às vezes acha invasivo, né? Então, esses pacientes às vezes têm uma adaptação melhor. A sua indicação seria o implante, o DIU hormonal. Esse seria o melhor produto hoje para contracepção. Que eu, com certeza. Né? Eu falo, é um caso de amor aqui, gente. Não tem. Sempre vou defender, gosto muito. Tem um perfil de paciente que eu falo, não use, tá? É aquela paciente que tem muita acne, tá? Aquela paciente que se incomoda com a acne. Então, principalmente aquela paciente que tem ovário policístico. A paciente com ovário policístico, para a gente classificar ela como uma síndrome do ovário policístico, a gente precisa ter duas alterações das três possíveis, né? Então, a imagem do ovário cheio de cisto no ultrassom e grande, tá? A paciente que fica em amenorreia, que é ficar sem menstruar por 3, 6 meses, sem uso de anticoncepcional, e o hirsutismo, que vem aumento de pelo e acne. Não está contraindicado o uso do DIU hormonal no ovário policístico, só que ele não vai melhorar a pele, gente, ele vai deixar você no seu natural. Então, quando a paciente tem essa dúvida, tem muita queixa de acne, eu tenho muito pelo, eu falo assim, fica 3 meses sem anticoncepcional, avalia como vai ficar a sua pele, conversa com o seu dermatologista e vê. Se você falar, doutora, tá tranquilo, eu aguento, vou tentar um tratamento ali para minimizar essa situação com a dermato, beleza, a gente coloca. O DIU não vai te trazer acne. O problema é que você usava uma pílula e a pílula melhora a sua pele, melhora cabelo, não tem jeito. E aí você parou a pílula e colocou um DIU, o seu ovário vai estar funcionando, vai estar produzindo os seus hormônios naturais. Então você vai ficar com a pele no seu natural. Não tem jeito, né? Então, é esse perfil de paciente, eu falo, calma, vamos esperar um pouquinho, veja como é que vai ficar a sua pele. Se você se adaptar, a gente coloca. Maravilha, maravilha. Lani, deixa eu te aproveitar. O que a gente tem percebido muito as meninas utilizando, mesmo utilizando o ano ovulatório, pílula, fazendo uso de pílula do dia seguinte, que na verdade eu já acho que esse nome é erradíssimo, porque ele deveria ser uma pílula de emergência, né? Mas aí você chama de pílula do dia seguinte, você aumenta o uso, né, irracional do produto. Quais são as consequências do uso constante da pílula do dia seguinte? Assim, de efeitos a longo prazo. Pode levar à infertilidade, pode levar a um risco maior de trombose. Você poderia falar um pouquinho para a gente? A pílula do dia seguinte é uma dose hormonal muito alta, né? Então, o risco vascular, ele aumenta muito nessa questão. Eu gosto sempre de explicar para as pacientes, tem paciente que não usa nenhum método contraceptivo, o método contraceptivo dela é pílula do dia seguinte. Eu falo, meu Deus. Aí fica aquele ciclo totalmente bagunçado, não sabe se está grávida, se não está grávida. Eu gosto de explicar assim, gente, a pílula do dia seguinte, ela só vai funcionar se você ainda não ovulou, tá? Então, digamos que você não usa nenhum método contraceptivo e vai lá e toma uma pílula do dia seguinte. Se você não ovulou até aí, ela vai retardar a sua ovulação. O espermatozoide, ele tem um tempo de vida máximo de 72 horas, tá? Então, essa ovulação vai ficar mais tardia, o espermatozoide não vai encontrar o óvulo. Agora, se você ovulou no dia anterior, tá? Ou ovulou já naquele dia, o óvulo ele dura em média de 12 a 24 horas. Se você já ovulou, você pode tomar a pílula do dia seguinte que for, que não vai te proteger contra a gestação. Então, as pessoas precisam parar de usar isso como um método contraceptivo, é um método de emergência mesmo. E assim, se você usa uma pílula certinho, tá tudo bem. A maioria das pacientes às vezes usam pílula e usam preservativo. Às vezes o preservativo rompe, ela fica desesperada e vai tomar uma pílula do dia seguinte, mas você já usa anticoncepcional. Por que você vai tomar uma pílula do dia seguinte, né? Bagunça todo o ciclo. Então, assim, gente, se você tá tomando a pílula certinho, não atrasou mais de 12 horas, quando você atrasa mais de 12 horas, aí você tem um risco de gestação.
não está usando nenhum anticonvulsivante, não usou antibiótico recente, fique em paz. Não está na primeira cartela do contraceptivo, fique em paz e não use pílula do dia seguinte. E aí, o maior efeito aí é com a trombose. As pacientes sempre às vezes vêm me perguntando, querem usar pílula e às vezes têm medo da trombose, do risco vascular. Eu falo assim, a pílula ela veio para evitar a gestação. Quando a gente tem uma gestação, a gente tem um risco de trombose muito maior, gente. Eu tenho um professor que sempre falava assim, quando você não usa nenhum contraceptivo, digamos que o seu risco ali fica no 1, tá? Quando você está usando, ele aumenta para 2 o risco. Quando você engravida, a gente aumenta 16 vezes mais o risco de trombose. Quando você está na fase do puerpério, que é os primeiros 40 dias depois que você ganha o bebê, aumenta 60 vezes o risco de trombose. Então eu falo, o que que é uma pílula para uma gestação? Então a gente tem que pesar na balança isso, né? Tem risco? Vamos ver o seu histórico, vamos ver o familiar, né? Então, assim, às vezes, melhor evitar uma gestação e usar uma pílula, certo? Do que acontecer tudo isso. E depois que você passa a usar essa pílula por mais de um ano, o seu risco de trombose também vai reduzir, tá? Não vai ficar ainda no 2, ele vai acabar caindo um pouquinho. Então tem isso também. Tudo tem que ser levado em consideração, porque o anticoncepcional, a pílula é o vilão, né? Então, quando você não está imaginando a gestação, quando você compara a gestação, ele não é tão vilão assim. E no caso dos anovulatórios em pílula, a trombose também depende muito da genética, né? Da Sim, predisposição, né? sim, sim, com certeza. Ok. Anne, maravilha, eu estou encantado. Eu estou encantado Me apaixonei por implantes hormonais. É, muito, muito legal a tua explicação para que a gente entenda como funciona, a facilidade de se colocar isso. 5 anos, a pessoa fica tranquila, pode até não ter escape nem menstruar durante 5 anos, e a liberação é Uhum. local, a absorção é pequena, efeitos colaterais pequenos. Então, eu acho que hoje, quando eu trabalho muito com uso racional de medicamentos, né? Então, vamos esquecer as pílulas e vamos pensar mais nos implantes. Anne, agradeço muito a sua presença. Se você quiser falar mais alguma coisa. Eu quero. Tem uma coisa que a gente não falou que eu trouxe aqui. Opa! Ah, que legal! Que ótimo! Surpresa é sempre bom. Eu trouxe o Nuvaring, gente, que é o anel. A gente não falou dele Ah, que ainda. Eu legal! O anel vaginal, sei que o ótimo! amor Ainda temos pelo um tempo para Gil falar é dele. grande, mas eu trouxe. Bom, o Nuvaring é um anelzinho, gente, ó, de silicone, tá? Na verdade, esse é um demonstrativo, ele é transparente, na verdade. E aqui vem estrogênio e progesterona, tá? Para ser colocado vaginal. Acho que não sei se vai dar para enxergar, mas é esse demonstrativo. Então, como que a gente coloca ele? A gente Ok. vai alongar ele com o dedo, vai colocar ele dentro da vagina. Não vem o fio, tá? Não sei se vocês estão enxergando o fio, mas não vem o fio. A gente vai empurrar ele dentro da vagina, tá? A posição que ele cair lá dentro, não vai dar para enxergar, mas aqui acho que dá um pouquinho. A posição que ele cair, tá ok, tá funcionando, certo? Então, assim, não cai, não precisa tirar na relação, pode fazer a atividade física que for, é tranquilo, você vai manter esse anel por 21 dias aqui, ele vai liberar estrogênio e progesterona, absorção via vaginal, tá? Vai ter menos efeitos colaterais do que uma pílula, tá? Aquela paciente que tem efeito colateral. Ajuda também para aquela paciente que esquece. Então, eles têm aplicativo que te avisa o dia de pôr, o dia de tirar, é bem tranquilo. Deu os 21 dias, com o dedo você vai puxar ele, tá? E vai retirar. Vai ficar 7 dias sem, tá? E vai comprar um novo no Varing e no 8º dia vai recolocar,
tá? É bem simples. As pacientes às vezes olham e falam assim, ah, eu vou ter que pôr o dedo, vou ter que tirar. Gente, mas quem usa ama, de verdade, tá? É questão de experimentar mesmo. Parece estranho, às vezes os pacientes... Agora eles estão até colocando um, um tipo de um insertor. Você coloca ele dentro, daí coloca aqui, dispara ele dentro da vagina, porque a paciente estava com medo de não colocar direito e ter que empurrar, né? Então acabaram fazendo até o insertor, mas o uso sempre foi manual mesmo, é bem tranquilo e também traz uma melhora aí, principalmente aquelas pacientes que têm muito escape com a pílula, ele controla bem sangramento, tá? Ah, E que a gente legal. tem efeito de estrogênio, progesterona para pele, tudo. Então tem uma boa resposta aqui também. Acho que ficou faltando esse hoje. Legal, maravilha. Show, Anne. Tô muito feliz, muito honrado com a tua presença. Ficamos babando aqui no teu ensinamento. Você tem jeito para ser professor, né? Podia dar aula, né? Podia fazer um concurso aí, vir Eu dar tenho aula umas com a gente. pacientes que falam isso. Eu falo, não, gente, não, acho que não, melhor não. Mas já fica aí o convite para a gente fazer alguns projetos juntos. A Regi deve estar Beleza, assistindo a gente aí. Vamos fazer alguns projetos juntos aí, cuidar de pacientes juntos. Tá bom? tá joia. É, Combinado. Pessoal, tem alguma pergunta? Pessoal que está assistindo, tem mais alguma pergunta? Nós temos mais um tempinho. Aí, Marco. Eu só consigo ver a perguntinha duas aqui, o resto vai ficando para cima e a gente não consegue ver, né? É, Se a gente não é. respondeu, manda de novo aí, gente. Ou a gente responde depois no direct. Vai ficar no Isso, IGTV, né? Meu e pode mandar da. no direct lá que E a gente responde. a gente vai deixar no Instagram tanto o meu quanto o da Anne e a gente responde vocês. Então, Anne, então oficialmente, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer tê-la aqui numa live e espero que a gente ainda faça muitas parcerias. Com Também queria certeza. agradecer vocês, pessoal aí que assistiu a gente, né? Obrigado pela audiência aí nossa e estamos à disposição, tá? E quiserem mandar sugestões de temas aí para outras conversas, Isso, manda, gente, manda sim. isso aí, Marco, Anne. muito Quer falar alguma coisa? obrigada. Adorei, adorei. Eu fico com vergonha, daí depois eu começo a falar e não paro nunca mais, né? Eu tenho esse Eu problema. amei. Até trouxe os Muito obrigado, gente. Anne, obrigado. E até a próxima, gente. Valeu. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.